Saudações família e muito obrigado aí para os que estão a subscrever-se no canal. Fiz. Bora aqui começar primeiro com uma risada sobre o presidente ter debochado e tal aí dos treinamentos militares da Venezuela, ok? Bora, para vocês verem o que realmente representa um Estado comunista, não é isso? Voy a espalda, de una vez. Ah, no, está que yo batido ya, mira. ¿Y por qué no ella? A ver, más lejos. Que no haya batido. Esta é uma grande representação do Estado comunista, porque o comunismo não patrocina nada de segurança do seu país. Ele praticamente não investe no seu próprio país. Ele é um traidor da própria pátria. Ele vive praticamente para sugar exatamente aquilo que está no seu próprio país. Não importa se ele é naturalmente do país dele ou não, tá vendo o que é isso? Mas ele, como presidente, simplesmente quer suprimir todos os recursos. Eu falo que ele pode não ser porque às vezes existe também alguns que se infiltram em alguns países e acabam sendo presidentes simplesmente para explorar o recurso do país, ok? Mas vamos aqui falar do... Esse é Ian Neves, acho isso, algo assim. Um dos maiores comunistas, e ele vai reagir sobre a situação de Moçambique. Bora para ver isso aí. Seguinte, gente. Vocês gostaram muito, pra minha surpresa positiva, do vídeo sobre Angola. E não só isso, os próprios camaradas angolanos gostaram muito do vídeo. Apontaram erros, é natural, né? Não é o país que eu conheço tão bem, então erros eram naturais. Mas fiquei muito feliz de ver a recepção dos angolanos com o meu vídeo. E a gente pensou em se voltar mais pra comunidade lusófona de África. E hoje a gente preparou um material sobre... Cara, ele fala sobre a comunidade filosófica. Na verdade, o que está a acontecer? As informações sobre a África, elas são muito restritas, ok? Eu praticamente nem gosto até de falar de África, ok? Porque aqui a informação, como é muito restrita, a capacidade de te decolarem e você acabar desaparecer de base mesmo assim, é muito mais fácil. Porque eu estou fazendo esse vídeo aqui, por exemplo, eu posso basar de base e tanto faz. A África é assim, por exemplo, nas eleições da Venezuela geraram-se entre 20, por aí 20 a 30 mortos e tal, nas manifestações das eleições. Em Moçambique, chegou basicamente a rumores de 400 pessoas. Só para vocês verem. E esses dados parece que não importam tanto assim. Então, por isso, quando alguém vem e fala sobre África, um certo país que está vivendo uma situação muito preocupante para a população existente no local, é uma alegria, porque pelo menos alguém está tentando passar a mensagem de que a África realmente precisa ser olhada. Vamos aqui continuar, porque o vídeo é muito longo, tem 27 minutos. Não sei se minha GoPro vai conseguir, mas vamos. Moçambique. E talvez seja pertinente também a gente falar sobre Guiné-Bissau. Guiné-Bissau que teve uma das lutas de libertação nacional mais bem-sucedidas da história da África. Inclusive sob a liderança de um grande teórico chamado Amilcar Cabral. E hoje a gente vai falar de Moçambique, para atualizar vocês sobre o que está acontecendo no país e para nos aproximar mais dos nossos irmãos africanos, porque a gente sabe muito pouco a respeito de como, por um tempo, revolução foi sinônimo de África, e a gente vai falar um pouco sobre os desenlaces dessas revoluções de libertação nacional. Então vamos lá. Eu vou começar falando de uma coisa... Com ele falar de Moçambique, vocês sabem, eu tenho um pouco... Acho que já perceberam pelo sotaque, eu não gosto, não quero falar isso porque, como eu falei aqui, não se brinca, então... nem à toa que eu decidi usar máscara, porque eu sei como a situação é. Mas... E meu plano era também fazer o canal com máscara e tal, né? Porque eu queria mexer uma parte sensível, que é a situação política, social, e coisas que têm acontecido com o mundo atualmente nisso. Então, é basicamente isso, né? Bora continuar. Vai parecer que não tem nada a ver. Sobretudo porque eu acho que vocês não devem ter visto isso no noticiário. Pra quem não era muito criança lá, e eu tô falando isso porque já faz 10 anos, então tem gente que pode ter 20 agora. Lá por 2014, 2015, tinha uma coisa que não saía do noticiário. Tinha uma coisa que todo noticiário falava sobre
todos os dias, toda semana, a gente não conseguia, mesmo que a gente não soubesse sobre o que se tratava, a gente via esse título. Estado Islâmico. Estado Islâmico do Iraque e do Levante. Vocês lembram desse período? O Estado Islâmico, que muitas vezes é chamado só de Daesh, porque os muçulmanos não gostam de que eles se autoproclamem Estado Islâmico, dizem que de islâmico eles não têm nada, né? Surgiu de uma cisão da Al-Qaeda. E o Estado Islâmico é uma consequência da invasão do Iraque. O surgimento do Estado Islâmico é complexo, tá? Mas entendam isso, é uma cisão da Al-Qaeda que tem como sua origem a invasão do Iraque pelos Estados Unidos. E o mundo inteiro estava chocado com as atrocidades cometidas pelo grupo, com vídeos de pessoas sendo degoladas, crescimento em áreas gigantescas do Levante e, assim, crescimento em áreas que foram destruídas pelos Estados Unidos. Diga-se de passagem, né? E aí o Estado Islâmico começou a sair do controle. E quando... Ok. Ele já começou aí e tal, falando sobre Estados Unidos. Um dos maiores problemas quando eles metem sobre Estados Unidos é a questão, será que eles estão a falar pela situação, pelo seu motivo de crença ou direção política, ou realmente se é verdade. Os comunistas têm muito problema com isso. E a visão deles, eles odeiam os Estados Unidos. Então, por isso, eles vão sempre criticar um pouco e tal os Estados Unidos. Bora. Quando ele começou a se expandir muito e sair do controle, diversos países e movimentos começaram a enfrentar. Só que eram países e movimentos concorrentes. E a gente tem um mosaico muito maluco de opositores do Estado Islâmico, tá? A Síria começou a enfrentar o Estado Islâmico. Os Estados Unidos, a Turquia, passaram a enfrentar o Estado Islâmico. E a Síria, os Estados Unidos e a Turquia são inimigos. A gente teve também o PKK, que é o Partido dos Trabalhadores Curdos, que era considerado um grupo terrorista pela Turquia e também estava combatendo o Estado Islâmico. Então, assim, inimigos declarados, todos eram contra o Estado Islâmico. Enquanto mantinham uma guerra na Síria. É doideira geopolítica, tá, gente? A Síria estava combatendo os Estados Unidos e o Estado Islâmico. Os Estados Unidos estavam fazendo guerra na Síria e combatendo o Estado Islâmico. Enfim, para vocês verem como esse tabuleiro de xadrez estava todo bagunçado. Só que acontece o seguinte, em 2019 o Estado Islâmico começa a perder território. E o território físico dele fica muito pequeno. Só que ele não acabou. A gente pode ter a impressão de que ele foi derrotado, mas não foi. E um dos lugares que conta com a ação do Estado Islâmico, hoje em dia, e muito violenta, é África. E não só África, Moçambique. E eu aposto que a maior parte das pessoas aí no chat nem imaginava isso. Realmente, nisso, em Moçambique, existe realmente, ao lado do norte do Cabo Delgado e tal, uma situação, diz-se, né, que por questão de terrorismo e tal, existem grupos lá e tal, e essas coisas. É basicamente que até nós moçambicanos nem sabemos muito bem o que está acontecendo lá. Mas este local é um local muito rico em recursos. Muito rico em recursos. E não se sabe exatamente qual é o objetivo que há com aquele local. Mas a única coisa que eu posso dizer por enquanto é que o local é muito rico em recursos. Nem imaginava que o Estado Islâmico, hoje em dia, tem como um dos seus maiores focos Moçambique. Então vamos lá. Terroristas reivindicam novos ataques em Cabo Delgado. 9 de agosto desse ano, o Estado Islâmico realizou um ataque contra Ancoabe e Balama, que ficam na província de Cabo Delgado. E ele... Cara, eu vi, por exemplo, um dos vídeos. A população tinha que se locomover do local e tal. Bem pela madrugada mesmo e tal. E saindo com crianças e tal, pessoas assim, indo de uma direção para outra, procurando refúgio e tal, né? Porque se mantesse no mesmo local, corriam risco de vida, porque realmente tem pessoas que estão sendo decapitadas em certos locais, tá vendo o que é isso? Fizeram aquele ato simbólico extremista deles lá, que é decapitar uma pessoa, tá? Eles decapitaram uma pessoa na região. No dia anterior disso, a casa de um comandante das milícias locais foi incendiada. E milícia não no sentido que a gente tem de milícia no Brasil. É de grupo armado local. O grupo que atacou a região chama-se Al-Shabaab. Al-Shabaab é um braço do Estado Islâmico em Moçambique.
E desde o final de julho, eles estão... Ok, ele falou aqui sobre o grupo Al-Shabaab. Realmente é o que houve-se, né? Que existe um grupo islâmico lá, que esses, os Al-Shabaab, que são chamados terroristas, é a única coisa que se ouve, então é poucos que sabem sobre isso. sucessivamente espalhando o terror em comunidades cristãs de Cabo Delgado, porque caso vocês não saibam, tem bastante muçulmano em Moçambique também. E aí... Não, na verdade o Moçambique é um estado laico nisso. Ele abriga tanto os muçulmanos e os moçambicanos, né? Então é um estado laico. Eles atacam particularmente alvos cristãos e igrejas. E essa milícia local chama-se Naparamas. E são milícias que apoiam as forças de defesa oficiais no combate ao extremismo em Moçambique. Exatamente, chama-se um grupo paramilitar e tal, que se organizou para proteger aquela comunidade e tal. E basicamente até esse mesmo grupo já pela época das eleições, eles se viraram contra o próprio Estado e tal. E aconteceu meio que uma questão de um conflito e tal, né? Isso já. Porque eles iam já contra até a própria polícia, né? Geral, né? E Cabo Delgado fica no norte de Moçambique. Cabo Delgado é o principal foco de ação do Estado Islâmico. E já teve 1 milhão de pessoas deslocadas por conta do terrorismo na região. Só de julho pra cá, 57 mil pessoas foram deslocadas de Cabo Delgado. É uma situação de calamidade e que a gente não conhece. Vamos ver uma notícia aqui. Cabo Delgado. Cerca de 77% dos deslocados sofrem problemas psicológicos. E não só isso é um desastre completo, mas o governo não consegue dar atenção para esses refugiados. O governo não lida com isso direito. Cara, a questão do governo e tal é meio engraçado, né? Pois, praticamente, pelo que eu vejo, eu não vejo eles fazendo alguma coisa e tal para tentar melhorar essa situação. Tá vendo o que é isso? Então, é bem estranho saber o que está acontecendo com o Cabo Delgado. É bem estranho. A única coisa que eu só posso dizer é existe muita riqueza lá. É a única coisa que eu posso dizer. E aí a gente vai aprofundar isso aqui. Cabo Delgado. Falta de fundos complica ajuda humanitária. O Estado está tendo uma dificuldade gigantesca em alimentar, abrigar e empregar essas pessoas. E aí vocês imaginam, quando a gente vê isso aqui, 77% dos deslocados sofrem problemas psicológicos. Você acha que se o Estado está com dificuldade de alimentar essas pessoas vão ter atendimento psicológico? E nessa situação desesperadora, não tem comoção internacional nenhuma. Para vocês que são brasileiros, é muito capaz que a primeira vez que vocês estão ouvindo falar disso é hoje. E, por exemplo, ele falou que não está tendo nenhuma comoção internacional e tal, para a questão de ajuda e tal. E eu praticamente aconselho que nem haja essa comoção. Porque, cara, se houver uma comissão dessa para vir ajudar, esses recursos não vão chegar para essa população. Para quem realmente necessita, não vai chegar. Esse recurso vai realmente ficar entre os líderes, os chefes ou os que deveriam passar esta ajuda. O recurso vai ficar exatamente aí e não vai chegar. Por isso, o que a Neve está a falar é bom, mas que é aplicável, não é. Moçambique é um dos países mais corruptos do mundo. Cara, tá fazendo muito calor, por isso subscreve aí e ativa a notificação. A gente não sabe nada sobre África, e pior, a gente não sabe nada sobre África que fala uma língua que a gente fala, pra vocês verem como as coisas são selecionadas. E como o... Realmente, mano, realmente. Tipo, é uma coisa que chega a ser um pouco triste nisso. Existe muita pobreza, muito sofrimento, mas ao mesmo tempo pouca informação chegando fora sobre exatamente o que está acontecendo dentro desse país que há tudo isso e tal, tá vendo? O Estado Islâmico está conseguindo se expandir tanto nessa região, porque eles estão comercializando madeira ilegal. O comércio ilícito com a China, que alimenta a insurgência em Cara, a questão de madeira mesmo é uma coisa até... Eu até posso dizer que de um tempo para cá a coisa melhorou um bocado, mas era muito mais. E tipo, acontecia muita exportação de madeira, muito. Virou um negócio e tal. E um dos maiores problemas desse país é que
quando você acerta um certo cargo, então você acaba se tornando um boladeiro, então um homem de negócio, um businessman, além de você simplesmente ter só o teu cargo, você aproveita-se daquele cargo para justamente fazer dinheiro com aquele cargo aí que você tem. Então, não sei quem poderia estar nessa situação de preservar essas madeiras, mas a mesma pessoa pegava as mesmas madeiras e ia fazer negócio. E basicamente é assim como se vive. Moçambique. As florestas de Cabo Delgado são ricas em madeiras nobres. E essas madeiras nobres são utilizadas em produção de móvel de luxo. Essa madeira é ilegalmente retirada e vendida para a China. Como? Contando com o suborno e a cumplicidade das autoridades por... E lá vai uma coisa, os comunistas adoram a China. Eu acredito até o Ian Neves adora exatamente a China. Mas você vê a hipocrisia. Olha o que a China está a fazer exatamente com Moçambique. portuárias moçambicanas. As autoridades portuárias moçambicanas estão lucrando com dinheiro do Estado Islâmico, que é utilizado para exportar madeira ilegal para a China. As estimativas, é difícil de saber, né? Mas as estimativas são de que o grupo lucra 23 milhões de dólares por ano com comércio de madeira ilegal. E o governo local também está falando que tem sequestro de criança nessa região, o que não é uma coisa que seria surpreendente, porque não é a primeira vez. Por exemplo, falou de sequestro de criança. Mano, muita coisa rola-se lá. Transplantes de órgãos ilegais. E, cara, tipo, muita coisa suja, tal, decapitação de pessoas para causar terror entre os moradores de lá. Mano, existe muita coisa suja, tanto que esse vídeo, se ter muitas visualizações, eu vou acabar bloqueando esse vídeo, porque eu sei exatamente as consequências que podem acontecer comigo depois. Autoridades de Cabo Delgado apelam à vigilância face a raptos de menores. E assim, gente, as autoridades estão falando para os pais serem vigilantes com as crianças. Porra, aí garoteou, né? Vocês acham que os pais vão enfrentar o Estado Islâmico? Os caras estão falando assim, familiares, protejam seus filhos do Estado Islâmico. É basicamente a autoridade falando assim, porra, a gente não vai fazer nada. Se vira. Ou a gente não pode, ou a gente não quer. A gente não sabe. Enfim, além do problema de sequestro de menores, a gente tem um problema de insegurança alimentar na região, porque os camponeses... Por isso eu falei, né? Ele falou exatamente, o Estado está dizendo para as pessoas tomar medidas para combater o Estado Islâmico. Vocês não acham que o próprio Estado também faz parte disso? É algo de se repensar. Se você não faz muito para mudar a situação ruim, não é porque você se beneficia com aquilo. Talvez eles sejam a favor de aquilo continuar a acontecer. Então vocês estão a ver com o que está se a lidar, né? Estão sendo forçados a abandonar os campos de cultivo por medo dos terroristas. E aí, essa matéria traz uma coisa muito curiosa. Uma vez que esses camponeses abandonam os campos deles para ir para plantações mais próximas... Por exemplo, ele disse localizações de cultivo. Cara, para mim, eu acho que eles o que querem é que a população não fique exatamente naquele local. Eu acho que é um plano das pessoas se distanciar exatamente dos locais que contêm aquelas riquezas, exatamente para que virem um local de negócio, como posso dizer, uma espécie de negócio contrabandizado e tal, né? Não sei se essa palavra existe, então é para contrabando, simplesmente isso. Por isso eles criam esses problemas e tal. Das aldeias, tá? Para ir para lugares mais próximos, os campos estão sendo invadidos por elefantes. E os elefantes estão destruindo a planta. Cara, para começar, Cabo Delgado existe realmente elefante? Ele falou de elefante, essa parte eu não entendi. Cabo Delgado, pelo que eu sei, não existe nenhum elefante por lá. Ok? Então vou pesquisar aqui. Cabo... Então eles ficam sem segurança alimentar porque eles não conseguem subsistência. Isso tudo para não ficar tão distante e não correr o risco de ser atacado pelo grupo. Ok, aí diz que tem, né? Diz que elefantes em Cabo Delgado. Ok,
Eu não sabia praticamente disso, mas tudo bem, bora continuar. Terrorista. E por que Cabo Delgado? Por que norte de Moçambique? Porque é a região mais pobre do país. Mas, a partir dessa matéria, a gente tira os dados do seguinte: 44% da população de Cabo Delgado está na pobreza. Isso tudo faz com que fique muito mais fácil os terroristas se infiltrarem na região e cooptarem moçambicanos que são pobres e não têm como sobreviver. Você é um camponês pobre, sua família está desgarrada e aparece o Estado Islâmico oferecendo uma condição de vida. A tendência dessa pessoa ser cooptada é muito maior. Cara, é a região mais pobre do país, sim, mas por outra parte, em questão de recursos, é a região mais rica do país. Lá está concentrado muitas riquezas. Cara, é como se Deus abençoasse demais um local que não poderia ser abençoado. Eu até estou usando palavras erradas porque eu não poderia falar isso, porque Deus basicamente simplesmente ele dá as coisas, tá? Mas as riquezas estão concentradas em um local que não deveria estar, exatamente porque o local é bem propício para que haja todos esses problemas, ok? Tem uma costa que dá para fazer exportação de várias coisas e que o próprio país não tenha controle daquilo que está acontecendo por lá. E é, de uma certa forma, fazendo as devidas proporções aqui, o que acontece na periferia brasileira. Jovem de família pobre é mais fácil de ser cooptado para facção, porque a facção promete um padrão de vida maior, com o risco de você perder a sua vida completamente, né? Então a gente pode imaginar que essa população empobrecida já tem uma desconfiança gigantesca com o governo, por conta do abandono do governo. E é exatamente essa questão que ele falou, né? De as pessoas serem cogitadas para irem para lá o grupo terrorista e tal. Está a acontecer, eles recrutam-se e aproveitam da situação debilitada das pessoas e tal, por questão de não ter trabalho, baixo nível de escolaridade, fácil oportunidade e tal. Simplesmente eles vão ter que acabar assustando a própria população que ele exatamente saiu de lá. E eu me recordei de umas reportagens que eles falavam, dizer que as pessoas que estão fazendo esse ataque nós conhecemos, são pessoas que são daqui. E o governo, é aí que a gente introduz um novo personagem nessa história. O governo é do Daniel Chapo, que é da Frelimo. A Frelimo é a Frente de Libertação de Moçambique. É aqui que a gente vai aproximar um pouco a história de Moçambique com Angola. O abandono de Cabo Delgado é tão grande que as pessoas chamam de Cabo Esquecido, pra vocês terem uma ideia. Então vocês imaginam, as pessoas, os camponeses dessa região, já não gostam do governo. E, apesar da pobreza da população, o solo é riquíssimo. É o que o Michael Parent falava. A África não é pobre, a África é rica. A África é super explorada, essa é a questão. Cabo Delgado, palco da maldição dos recursos naturais. Além da madeira, que a gente já falou, tem reserva de rubi e de gás natural. E o que é essa... Cara, a África é realmente muito, mas muito rica, muitíssimo rica. maldição de recursos naturais? Vai uma empresa extrativista, destrói o meio ambiente, explora a mão de obra dessas pessoas e leva toda a riqueza embora. Deixa a população que mora em cima de um solo rico na pobreza e deixa o meio ambiente destruído. Um exemplo perfeito disso é, semana passada, para vocês terem uma ideia, a gente teve um anúncio de que o gás de Cabo Delgado vai ser explorado por uma empresa francesa, Moçambique. Total Energies anuncia 8,4... Se vocês forem ver, um grande exemplo também é a situação da província de Tete, que tem um carvão, cara. Moçambique é tão rico, mano. Mas tem aí e tal, e uma das empresas até que veio aqui foi a Vale e tal, que via explorar e tal o carvão mineral, e depois acabou mudando a empresa para uma tal empresa de Vulcan, em que a Vale, sendo brasileira, foi a melhor empresa que chegou e prestou um trabalho muito bom e tal. Só que toda ajuda que a Vale tentava fazer pela população, pelo que eu ouvi, né? Não estou a confirmar exatamente isso. Toda ajuda que ele tentava fazer pela população, os próprios dirigentes pegavam ajuda e enfiavam nos seus bolsos e tal. Enquanto que, para a questão dessa Vulcan, parece que ela é uma empresa indiana e é comovente com tudo isso aí e tal. Eles estão um pouco se lixando para a população, bora explorar os recursos, e o carvão está sendo explorado e a situação lá
está muito mais pior. 4 milhões de euros para projetos em Cabo Delgado. Neocolonialismo é o nome disso, gente. Kwame Nkrumah, neocolonialismo, fase final do imperialismo. Cabo Delgado sofre de neocolonialismo. Região pobre que tem solo rico. Só que essa riqueza não vai para a população, é explorada por potências neocoloniais, como uma das piores de todas, a França. Tem interesse dessas empresas estrangeiras de explorar de forma predatória o lugar do Cabo Esquecido, né? E, olha só, é aí que a gente volta a falar um pouco do governo e da desconfiança da população com o governo. Essas empresas estrangeiras pressionam o governo de Moçambique para enfrentarem... Exatamente. A França é que para mim, gosto de pensar que a França realmente é um dos países mais piores do mundo e tal. O Emmanuel Macron explora muito, mas muito a África, cara. E eles que não vão lá não saem. Um caso exemplar é a Burkina Faso nisso. E é o que está acontecendo agora em Moçambique e tal. E tem um certo país aí que está aí bem próximo e que eu acabei de esquecer agora, mas a África está usando exatamente esse país aí para fazer a exploração. Deixa lá pesquisar aqui o nome do país, próximo do Congo. Ok, eu falava da Ruanda, ok? É isso mesmo. Ruanda é como se fosse o pau-mandado da França e está aí para dar a segurança, que praticamente não dá segurança para a população moçambicana, mas dá para o recurso que está sendo explorado exatamente naquele local. Cara, esse mundo é tão sujo, mano. O Estado Islâmico para deixar a região mais fácil de explorar. Porque a guerra de Moçambique e a invasão terrorista faz com que essas empresas não consigam explorar esse território direito. Ou seja, pior ainda, o combate ao Estado Islâmico está vindo pela pressão de empresas estrangeiras. A Frelimo, que é o partido dominante do país, não... Então, resumindo, basicamente é tudo pelo recurso. Tudo o que está acontecendo em Cabo Delgado é exatamente recurso e não existe mais outra coisa. Pressionam o governo de Moçambique para enfrentarem o Estado Islâmico, para deixar a região mais fácil de explorar. Porque a guerra de Moçambique e a invasão terrorista faz com que essas empresas não consigam explorar esse território direito. Ou seja, pior ainda, o combate ao Estado Islâmico está vindo pela pressão de empresas estrangeiras. A Frelimo, que é o partido dominante do país, não está sendo capaz de enfrentar a reconstituição econômica do país. E reconstituição do quê? Reconstrução econômica do quê? Vamos dar um pouquinho de contexto histórico, tá? Deixa eu trocar a página aqui. A Frente de Libertação de Moçambique, partido Frelimo, foi a força na resistência aos Cara, muito cuidado. Uma das coisas que ele começou a errar é exatamente aqui. Eu já vi esse vídeo e tal. Uma das coisas que ele errou foi a partir daqui. Muitos dizem que... quer-se trazer essa informação de que foi exatamente só a Frente de Libertação de Moçambique que lutou contra os colonos, mas na verdade foi um grupo e tal, né, que foi conectados de regiões daqui ao próprio país mesmo e tal. Existia lá o NAMI, o DENAMI, uma coisa desse, eu não me recordo dos nomes, que uniram-se exatamente com a própria Frelimo e combateram os colonos para saírem do país. Não foi só simplesmente a Frelimo, ok? E é uma verdade que eles querem incutir na cabeça da população, ok? contra a ocupação portuguesa. Depois de luta armada de muito tempo, o prego nesse caixão foi a Revolução dos Cravos, que derrubou a ditadura salazarista em Portugal, e o ambiente político estava favorável à independência, ou seja, foi a luta dos trabalhadores e guerrilheiros em Moçambique e a luta dos trabalhadores em Portugal contra a ditadura lá. Foi a luta de duas frentes. A Frelimo era a principal resistência e virou partido de vanguarda, e o governo foi constituído pelo principal líder, o Samora Machel. Se vocês nunca ouviram falar esse nome, Samora Machel é Realmente, Samora Machel foi um dos grandes líderes. ouviram falar esse nome, Samora Machel é um dos grandes líderes da libertação nacional de Moçambique. O Samora Machel começa a implementar um governo socialista que fomentava maior participação popular, nacionalização de riqueza e, esse era o problema, para os Estados Unidos e para a Europa, alinhamento à União Soviética.
Como reação a isso, surge um outro grupo, a Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO. Em 77, os dissidentes políticos e opositores da Frelimo se juntam na RENAMO. O que principalmente impulsiona a criação da RENAMO? Foi oposição interna à Frelimo? Foi. Mas é bem diferente da formação da UNITA em Angola. É aqui que a coisa não fica tão parecida com Angola, tá? Porque em Angola a gente teve o MPLA e a UNITA. Aqui a gente tem a Frelimo e a RENAMO. O Samora Machel estava enviando ajuda financeira para movimentos de oposição aos regimes racistas próximos de Moçambique. Por exemplo, a África do Sul do Apartheid e a Rodésia. Por exemplo, ele aqui está falando de Rodésia, mas eu queria repisar um pouco lá atrás. Uma das coisas que é diferente daqui, de Moçambique e de Angola, é porque exatamente, se você for a ver, é como se a UNITA fosse, na verdade, a Frelimo, então, nisso. E quem acabou ganhando foi um outro partido que surgiu, que é o MPLA. Enquanto que para aqui, o partido que é o grande e tal, o mais grandíssimo, é aquele que se manteve mesmo, que é essa Frelimo e tal. Então, e que saiu o líder, o próprio líder, Samora Machel, enquanto que lá da UNITA, né, em que surgiu, eu não me recordo bem o nome e tal aí, do líder, o líder que era grande e tal, né, é o líder que não conseguiu levar o seu partido UNITA para lá em frente e tal, né. Hoje a Rodésia chama Zimbábue. Como represália a isso, a Rodésia e a África do Sul financiaram grupos descontentes com o Samora Machel e esses grupos se unificaram sob o guarda-chuva dessa sigla, RENAMO. Então, a razão de existir da RENAMO foi influência externa. É diferente da UNITA. A UNITA lutou contra os portugueses. A UNITA tinha uma perspectiva revolucionária. Ok, o líder da UNITA era o Jonas Savimbi, nisso. No começo. E ela foi cooptada pelos Estados Unidos. É diferente, tá? E aí o que acontece? Aí sim, uma coisa semelhante a Angola. Guerra civil brutal entre as duas frentes, Frelimo e RENAMO, que dura até 91. Aproximadamente 1 milhão de mortos. 1 milhão de mortos, tá? Depois disso, a RENAMO vira o principal partido de oposição e segundo maior do país, análogo à UNITA em Angola. Tô fazendo as devidas proporções aqui. Quando a guerra civil termina, o maior líder da Frelimo tinha morrido. O Samora Machel morre num acidente de avião em 86, que a União Soviética nunca aceitou. Assim, a União Soviética nunca achou que era algum tipo de acidente acidental, sabe? A União Soviética sempre falou, isso aí é sabotagem. Mataram o Samora Machel. Assim, a gente sabe que se tivessem matado o Samora Machel... Cara, uma das cenas mais engraçadas é que nem o próprio nós também, e tal, a maioria, né? Não aceita a própria história, cara. Tipo, a própria história moçambicana que é contada, que tá lá nos livros. Nem nós não acreditamos, mano. Era que isso. Machel, ele não ia ser o primeiro. Ele não ia ser o primeiro. Logo depois iam matar o Sankara, pra vocês terem uma ideia. Então, assim, a Frelimo faz o mesmo movimento que a MPLA. Começa a se afastar do marxismo-leninismo, assume uma postura reformista, social-democrática, enfim, aceita o capitalismo de volta. E aí a gente sabe que isso sempre tem hora marcada pra acabar, né, gente? Sempre tem hora pra acabar. E a Guerra Civil em 92, o fim da Guerra Civil em 92, não encerrou as animosidades. A hegemonia política da Frelimo foi sempre combatida pela RENAMO. E a tensão voltou à mídia em 2014. E eu digo voltou à mídia porque ela sempre existiu, tá? Deixa eu colocar aqui na tela. Acordo de paz até novembro, diz Dhlakama. A RENAMO não aceitou os resultados das eleições. Olha só que coincidência, gente. Parece o mesmo roteiro, né? Só que é aí que a coisa mudou. Em 2014, a RENAMO retomou a luta armada. E por que eles retomaram a luta armada? Para pressionar o governo a rever o Acordo de Paz de 92. O que a RENAMO estava demandando? Vamos lá. RENAMO exige correção de alegadas irregularidades do primeiro Acordo de Paz em Moçambique. O que eles queriam? Descentralização administrativa, controle de 6 províncias do país e integração do braço armado da RENAMO nas Forças Armadas. A Frelimo falou... O que ele está a falar aqui, é verdade, aconteceu. Houve muita questão e tal de conflitos no país e tal, e um grupo alegava que havia uma perseguição e tal, né, que acontecia aqui. E um dos objetivos do partido da RENAMO era que houvesse realmente paz e que não houvesse perseguição. Então, mas
vista a andar do tempo, sempre acontecia uma coisa e outra, e a população meio que não sabia muito bem, porque o partido que estava lá no poder demandava de tudo, questão de televisão, rádio e tal, eles davam toda a informação. E a população era mais comovente exatamente com a liderança. Mas, passado um tempo para cá, as coisas começaram a mudar e tal. Hoje em dia, com a internet, algumas coisas deixaram de ser verdade e outras coisas deixaram de ser mentira e sucessivamente. Fudendo, e começou a acusar Renamo de emboscadas e de violência urbana. Em 2019, a gente teve, de novo, um acordo para acabar com a luta armada, né? E isso foi um período de relativa estabilidade entre os dois partidos, mas os problemas econômicos persistiam. E aí surge também a crise do Estado Islâmico e surge a pandemia, gente. A pandemia. Ok? Por exemplo, aqui essa foto simboliza uma união desses dois partidos. Quando acabou morrendo e tal, o líder de Acama e tal, acabou entrando um outro líder que era o Sufumulade, ok? Sendo já até atualmente líder da Renamo. Mas o que acontece com esse líder? Ele acabou alinhando-se muito com o partido no poder, tanto que criaram essa paz que foi tão forte que continua até agora. Então. E a gente falou a mesma coisa em Angola. A pandemia escancarou essas vicissitudes de novo. Porque a crise econômica faz com que tudo vire urgente, né? E aí Moçambique precisou de ajuda de fundos internacionais, que é aquele grilhão, né, dos fundos internacionais. E boa parte dos recursos não foram usados porque eles deveriam ser usados. E isso aqui é um clássico de governo. Eu me recordo, cara, tipo, questão de até doação e tal que fizeram, houve até uma questão de chamarem as pessoas e tal, prometiam-se que iriam se dar dinheiro, porque havia muito dinheiro que acho que foi reembolsado para a ajuda da Covid-19 e o mesmo dinheiro acabou evaporando. E existem locais, províncias que dizem que receberam aquele dinheiro, como tanto em outros locais que dizem que nem sequer viram nem um pouco daquele dinheiro que foi doado. Então, e era um dinheiro de ajuda para a questão do Covid-19, na situação que havia, em que as pessoas não tinham nada para fazer, outros acabaram perdendo o emprego e sucessivamente. O social-democrata perdendo apoio. Moçambique entre países que requerem urgência para enfrentar bolsões de... Cara, ele fala que o partido no poder é um partido social-democrata. Cara, eu não vejo nenhuma classificação desse partido que ele diz que é democrático e social. Eu não vejo nenhuma dessas características. Fome. A situação em Cabo Delgado levou 78% dos fundos da pandemia, gente. E, pior, as estimativas são de que esses recursos não eram nem uma fração do que era necessário para enfrentar a violência em Cabo Delgado. Então vocês estão entendendo que a, entre aspas, comunidade internacional, leia-se o imperialismo, está pressionando o governo da Frelimo a resolver a situação de Cabo Delgado para poder implantar empresas extrativistas na região e pressionou o governo, através de mecanismos do imperialismo, a usar os recursos da Covid para resolver primeiro a situação em Cabo Delgado. Vocês estão entendendo? É isso aqui que aconteceu. E apesar disso tudo, a última base militar da Renamo é fechada em 2023. Isso é uma evidência de que a pacificação entre os dois partidos pelo menos está avançando. De histórico, última base da Renamo encerrada. Só que... E realmente, né, a paz já avançou tanto, mais tanto mesmo que entregou-se várias armas, que fortificou muito mais o partido que ainda estava no poder. E exatamente aquilo que o comunista defende. Entrega-nos as armas, nós vamos te proteger. Mas quando você percebe logo, você já não tem como se defender. E, basicamente, a característica comunista. E ele vem defender que é um partido democrático. 2024 não foi um ano nada bom para Moçambique. Uma seca muito grave atingiu o país e a insegurança alimentar ficou bem grave. Seca extrema deixa mais de 30% da população de Moçambique em insegurança alimentar. 30%, gente. Isso aqui é de 2024. Então não é contexto de pandemia, por exemplo. E aí, a economia de Moçambique
por conta das consequências disso tudo que eu falei, caiu quase 5%. Cara, só para vocês verem como o país é tão pobre, ver alguém com uma camisa que representa o partido no poder é a coisa mais fácil, porque se tem pouco para as pessoas usar, muito pouco para as pessoas usar. Então é um país tão pobre que é muito fácil você andar e ver pessoas com camisa com a imagem do presidente, escrito vota, como se ainda estivesse em época de eleição, mas é porque as pessoas não têm o que vestir. Bora continuar. De novo, cair 5% é número de país em guerra, tá? PIB de Moçambique apresenta queda, tá escrito apresenta assim porque é a grafia deles, né? De menos 4,9% abrupta no quarto trimestre de 2024. E nesse contexto, violência, fome, ataque terrorista acontecem as eleições na África. E a gente falou sobre isso na época. Aí sim, alguns camaradas moçambicanos cobraram eu falar sobre isso na época, mas eu não tinha tanta leitura ainda pra falar. Moçambique. Daniel Chapo, que eu já falei sobre ele, venceu a eleição com 70,67%. O cara tava disputando contra um outsider chamado Venâncio Mondlane, do... Ok? 70%. Liga-se nisso aí, 70%, ok? E vamos ver o que ele vai falar sobre então Venâncio e outros sufumados. Ok, bora. Partido Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique, que é o Podemos. O cara ficou em segundo lugar com 20% e o candidato da Renamo, que é o Yusuf Momad, ficou em terceiro com 5%. E o Venâncio Mondlane é o que a gente pode chamar de Bolsonaro moçambicano, gente. Ele desbancou um partido... Cara, por que ele fala isso? Agora o sangue comunista já tá a bater. O sangue comunista agora já tá a bater. A guerra entre as pessoas, só porque ele apoiou o inimigo dele, do país dele. Agora o problema já começa aqui, né? Tudo até estava mais suave, mas agora é que começou o problema. O partido de direita tradicional não aceitou o resultado das eleições e chamou uma revolta urbana violenta. Lembra alguma coisa pra vocês? Violência após a eleição deixa mais de 120 mortos. Assim, ele quer dizer que questão do que aconteceu no Brasil e tal, quando Lula ganhou, houve todo aquele conflito, tanto que o próprio Bolsonaro agora foi julgado como nisso, tentativa de golpe do Estado. Então, basicamente, ele já misturou, já disse que é a mesma coisa, ok? Se ligam no Miga, se liga. Moçambique. Gente, quando foi a última vez que vocês viram uma revolta deixar 120 mortes? Cara, esse número de 120 mortos ainda é muito pouco pelo que eu vi. Cara, há indícios que as pessoas falam, indícios não, né? Mas as pessoas falam que esse número possivelmente chega até 400 pessoas, ok? As pessoas começaram a se manifestar contra o resultado das eleições, puxado por esse Venâncio Mondlane, e a polícia foi pra cima e matou 120 pessoas. As pessoas invadiram prédio público, carro policial virado, poste derrubado. Foi um negócio feio. Foi feio. O nosso 8 de janeiro... Olha só, ele sabe muito bem o que está acontecendo aí. Ele fala das polícias, mas ele critica mais quem? Exatamente aquele que ele ainda nem sabe exatamente da sua própria, da própria história dele. Aqui não chega nem perto do que aconteceu lá. E, nesse contexto, 1.500 pessoas fugiram de uma prisão de segurança máxima. Nem tão pouco perto. Não chega nem. Sendo que 30 deles eram do Estado Islâmico. E, gente, vamos falar de uma coisa aqui séria. 70% do Daniel Chapo. Não é difícil a Frelimo ter fraudado as eleições, tá? Não é difícil. Cara, isso 70% entre aspas, na verdade. Porque pelo que se viu isso aqui, cara... Okay. Desde a morte do Samora Machel, o partido ficou cada vez pior. Cada vez mais pra direita, cada vez mais abandonou a mobilização popular. Só que, lembra que eu falei que o Venâncio Mondlane não é um cara... eu acho que mais pra esquerda. Mas tudo bem, bora continuar. Confiável, que é o Bolsonaro de lá. Eu quero que vocês vejam o naipe do maluco. Abre aspas. Em todos os pleitos, Frelimo e Renan... Vejam só as críticas que ele vai fazer para este novo homem que surgiu como salvador do país. Veja as críticas. Cara, aqui eu não estou dando meu favoritismo para ele, nem tampouco isso, mas,
Cara, quando a pessoa critica uma pessoa, eu, por exemplo, para mim, não tenho nada que criticar nele, tá vendo? Ele estava convicto que as pessoas realmente fraudaram e ele usou-se daquilo para tentar ao máximo buscar a verdade, ok? E era o que a população queria também. Protagonizaram a disputa. Mas em 2024, uma nova figura surgiu, Venâncio Mondlane, um carismático líder evangélico que até pouco tempo atrás não era conhecido nacionalmente. Segundo a CNE, Daniel Chapo, da Frelimo, foi eleito presidente. Ok? E ele é um líder evangélico. Qual é o problema que há nisso? Ser evangélico. Qual é o problema que há aí? Bora continuar? Presidente com 70% dos votos. Ele seria o primeiro presidente do país nascido após a independência e tem um discurso que pede união. Já Mondlane teria recebido 20% dos votos. O político é desnecessário, não vi nenhuma relevância do que ele falou e tal. Parece que ele está a usar argumento de espantalho, tentando colocar uma outra informação que nem faz parte daquilo que realmente ele se conduzia a dizer, que era sobre o Venâncio. Ex-membro da Renamo, mas após desavenças internas se filiou ao Podemos. No Brasil, ele é simpático ao ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. Ok, deixa eu contar a história. Na verdade, ele nem sequer é só simplesmente o ex da Renamo. Ele é o ex da Frelimo, ficou lá e tal. Viu que as coisas não estavam bem, de acordo com ele, que o que ele fazia lá parece que não era relevante para o bem-estar. Saiu, foi para a Renamo e tal. Ele diz que houve um encontro com o tal ex-líder, que era o Jacama, em que era para... Na verdade, ele estava no MDM, depois da Frelimo, foi para o MDM. Parece que o antigo líder viu uma capacidade que ele tinha, tentou chamar ele para tentar no máximo concorrer e tal, junto com eles dois. Tanto que quando perdeu a vida, ele também acaba entrando já nesse partido que é a Renamo, saiu do MDM. E depois ele acabou tendo desavença na própria Renamo, porque ele já queria o lugar do novo líder, ok? Mas ele dizia que o líder não tinha força suficiente para bater de frente com a liderança. E se recorda, né? Depois da morte do antigo líder, tudo acabou ficando mais suave, tanto que se entregou a arma, tudo estava tão bom, bonzinho demais. E os comunistas, né, como gramo de arma, da arma, nós vamos te proteger. Então, você está entendendo aí, né? Então, depois, o próprio cara acaba saindo do próprio partido, queria concorrer para a presidência sem nenhuma população nenhuma e tal. Foi quando ele acabou entrando com um partido novo, que esse partido praticamente não era conhecido e tal, concorreu lá com esse partido novo, fora e tal, e a dado tempo houve uma traição dentro desse novo partido e tal, e ele praticamente não tem tanta informação para isso, e precisa de muita informação ainda. E para mim, só pela caminhada e todos esses problemas que houve, já dá para ver que existe uma coisa aí que não está bem contada e tal. Tá vendo? Que ele critica com facilidade, mas ele ainda não sabe tão bem sobre a própria pessoa. Vamos ver. Quem já chamou de homem de Deus e esperança do país. Outsider que faz parte da política tradicional. Líder evangélico. Recusou aceitar. E é algum problema? É algum problema ele olhar, por exemplo, eu não sei muito bem da pessoa do outro país, e logo olhar e dizer que, cara, aquele para mim representa-me como um bom presidente. Assim como posso dizer o Donald Trump, pelo que eu vi até agora, para mim é o melhor presidente que Lula. Cara, o Lula para mim é uma bosta. Então, tá vendo o que é isso? O Nicolás Maduro é uma bosta também. Qual é o problema de alguém olhar para um presidente de um partido e falar isso? Eu acho que é algo normal. Tá? O que não é bom é falar coisas que você não sabe e tal, e querer colocar aquela pessoa como se fosse uma pessoa má ou boa só por essa questão. Ele disse que é simpatizante, ele acha que é alguém que realmente poderia dar esperança ao Brasil e tal, pelo que ele sabe e ele vem. Se você perguntar para ele, por que você acha isso?
ele poderia já argumentar. Mas ele aqui está argumentando sobre o próprio Venâncio Mondlane e fala sobre ser evangélico, que para mim é algo bom. Fala por participar em vários partidos, que praticamente eu vejo que é algo que até bem mais melhor, porque ele conheceu todos esses partidos para realmente saber qual é o problema de cada um deles, e ele simplesmente é simpático do Bolsonaro, tá vendo? Que é algo para mim normal, não muda nada, mas olha só o argumento que ele vai deixar agora. As eleições, muito parecido, é um charlatão, tá? É um charlatão empresário da fé, se tornou popular fazendo demagogia com a pobreza do povo, líder de extrema-direita, evangélico e conservador. Essa é a situação. Se ele até parasse num ponto que ele dissesse parece um charlatão, eu até iria concordar. Mas ele disse muito charlatão, é charlatão. E já está concluído. Cara, o que você fala sobre uma expressão de achar alguma coisa não pode se concluir como verdade. Você acha, mas você não pode constituir aquilo como verdade. E ele é um problema que ele tem. Moçambique, tá? A Frelimo é péssima, mas o Edir Macedo moçambicano é foda. E eu não tô dizendo que o descontentamento do povo com a Frelimo é injustificado. A Frelimo traiu o povo. A Frelimo tá dando prioridade às empresas que querem explorar Cabo Delgado. Cara, e ele ainda tá pegando na questão de ser evangélico, mano. Bora. E é isso que acontece quando você abandona a mobilização popular e se mantém no poder através de ou acordo ou repressão. Mesma coisa com o MPLA em Moçambique. A tendência é o povo se revoltar e ocupar esse vácuo com a extrema-direita. O Daniel Chapo assume a presidência num país em recessão e sem a confiança do povo. E aí a situação de Cabo Delgado fica pior porque o governo central não tem ou vontade ou condição de enfrentar os problemas todos, de enfrentar o terrorismo, ao mesmo tempo que sofre pressão de empresas privadas para resolver logo a questão de qualquer jeito. E aí em 2021 surge a pressão para o governo de Moçambique aceitar uma missão internacional. E a Renamo começa a levantar essa bandeira, muito parecido com a UNITA em Angola. Renamo pede apoio externo em Cabo Delgado. Aí vocês têm alguma dúvida de que a Renamo tá defendendo a intervenção estrangeira para se apoiar nessa intervenção estrangeira? E a Frelimo falou, isso é um ataque à soberania nacional do país. É lógico que a Renamo tava buscando apoio eleitoral. E demonstrando para essas forças estrangeiras, se a gente ganhar, Cabo Delgado é de vocês. A gente entrega a região para vocês. Mas vamos combinar que... E olha o naipe do cara agora, né? Ele não conhece bem esse senhor, por isso ele fala isso. Se ele conhecesse, irá perceber exatamente. Cara, a África é tão decepcionante, mano. Esse papo de soberania vindo da Frelimo é hipocrisia. Vocês estão vendo que de soberania aqui eles não estão defendendo nada. Cabo Delgado já tá entregue às empresas extrativistas. Isso sem falar dos próprios funcionários do governo da Frelimo que aceitam suborno do Estado Islâmico para vender madeira para a China. E aí, essa missão aí não conseguiu receber resistência o suficiente da Frelimo, que já estava desacreditada. E em 2021 começou a Missão Militar SADC, Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. E é uma missão militar que conta com militares. Cara, tenho que pautar que aqui nesse final... Uau! Esse final aqui, eu acho que até não vou reagir, cara. Eu vou deixar ele falar, mano. Que final lindo. Ele conseguiu realmente dar um bom entendimento realmente sobre a situação. Do Malawi e de Ruanda. E militares portugueses. Assim, missão militar de Ruanda não é nada confiável. Ruanda é a ponta de lança do genocídio congolês agora, caso vocês não saibam. E, obviamente, o problema foi resolvido. Desde 2021 os caras estão lá. Como é que tá agora? Resolveu a situação? Vocês já viram missão de paz resolver alguma coisa, gente? Me fala uma missão de paz que pacificou um país. Que o país estava destruído, entrou a missão de paz e depois ele estava recuperado. Me fala um. E aí o assunto tornou a aparecer na mídia e adquiriu um novo patamar por causa disso aqui. MNE russo anuncia possível apoio militar a Moçambique e visita o país em breve. Exemplo é a ONU. O que a ONU já fez, cara? Eu até agora não sei o que a ONU faz, o que fez para realmente trazer paz a um país ou uma situação realmente que necessita. Mano, são organizações que não prestam para nada. A Rússia queria colocar bases militares em Moçambique. E, gente, a Federação Russa não é a União Soviética, tá? O que a Rússia tá querendo disputar aqui são os recursos da região. A Rússia é capitalista. O Putin tá defendendo os interesses da burguesia. Não só a Rússia, como o próprio Estados Unidos também já tentou fazer isso. E a russa, não se confundam aqui.
Então a situação em 2025 de Cabo Delgado é empresa extrativista de um lado e Estado Islâmico do outro. E o governo de Moçambique, da Frelimo, é incapaz de resolver o problema, ou por falta de vontade ou por falta de recurso. O povo, sem alternativa, tá se deixando iludir por líderes de extrema-direita evangélicos como Venâncio Mondlane, tá? Então, vamos concluir aqui. A situação de Cabo Delgado é fruto de uma guerra civil. Anos de exploração predatória, aumento de pobreza, ataque terrorista, e isso tudo tem sido usado como justificativa para aumentar a presença internacional na região. E uma região que é rica em madeira, minerais e gás. Samora Machel e a Frelimo foram grandes revolucionários. Mas é muito triste que esse seja o caminho que esse mesmo partido, que essa mesma revolução tomou, tá? É muito triste. E eu espero de verdade que a África volte a ser sinônimo de revolução como foi na década de 70. Eu espero de verdade que Moçambique, Angola e Guiné-Bissau voltem a ser o farol da Revolução Mundial como foram na década de 70. E que voltem a inspirar o povo brasileiro a lutar pelos seus direitos como eles lutaram tão bravamente, tá? Moçambique vai virar Síria 2? É aí que tá, né? Todo mundo colonizado é Síria 2. A Síria só resistiu por muito tempo. A diferença da Síria para os outros países da chamada Primavera Árabe é que a Síria não caiu rápido. Ela demorou para cair. E ela só caiu esse ano porque tentaram cavar uma guerra contra a Rússia para jogar no colo do Trump e a Rússia não entrou. Então, quando a Rússia tirou o apoio à Síria, a Síria caiu no dia seguinte. Por que ninguém tá falando do Nepal? O João Carvalho acabou de publicar um vídeo sobre o Nepal e eu vou falar do Nepal terça-feira. Por que eu não tô falando ainda? Porque eu preciso ler. Simples assim. Obrigado, camarada moçambicana no chat. Se você aprovou, eu fico feliz. E moçambicanos e moçambicanas, me corrijam se eu errei, tá? No vídeo de Angola teve bastante correção boa. Detalhe. Cara, eu vou dizer que pra mim esse vídeo aí, tirando a parte contra bolsonarista que está já entranhado na genética dele e tal, é algo assim, o vídeo dele tá bom, mano. Ok, tirando só essa questão aí, tá? O vídeo dele tá muito bom, mano. Muito, mas muito bom, mano. Um salve aí para o Ian Neves, mano. Vídeo muito bom, muito bom. Tem alguns erros, né, que eu acho que ele tem e tal, por questão de falta de conhecimento interno e tal, com o próprio país, mas tá muito bom, muito bom. Detalhes, assim, da política cotidiana de Angola, mas o pessoal achou que o balanço foi positivo. E nós, brasileiros, temos que olhar mais para os nossos irmãos. Nós temos que olhar mais para as comunidades de imigrantes moçambicanos e angolanos que tem aqui no Brasil. Não sei se tem tantos guineenses assim, nunca conheci nenhum. Cabo-verdianos e tal. Vamos escutar o que nossos irmãos têm para falar. Vamos estudar um pouco mais de África, gente. Foi o que eu falei, eles falam a mesma língua. Se me buscarem, cara, eu adoraria muito sair fora desse país, cara. Muito, mas muito mesmo, cara. Com a gente. É uma das línguas oficiais, né? Eles têm muitas outras línguas, mas enfim. Provavelmente existem organizações comunistas em Moçambique, mas eu não sei em que pé tá. Porque, se você procurar bem, existem organizações marxistas no mundo todo. A questão é como elas estão, né? Eu entendo a desesperança dos jovens moçambicanos e angolanos com o comunismo. Mas isso não parte só do convencimento, de falar assim, não, o comunismo é bom, a gente tem que partir pra luta. É organizando a juventude, é organizando os trabalhadores. É assim que o movimento... Cara, o comunismo não é bom, cara. Não se mintam, o comunismo não é bom. Ela parece ser boa e tal. É muito beautiful people, coisas bonitas e tal nas palavras das pessoas, mas comunismo não é bom. Não é mesmo, não é bom. Não é. Ele hoje, o que ele está a fazer aqui é graças ao capitalismo. O comunismo não é bom, não é aplicável. Por exemplo, o comunismo é exatamente a representação de vários governos, que nem, por exemplo, o Maduro, que se aproveitam da população para enriquecer eles mesmos, graças ao comunismo. O comunismo é que cria essas ideias, alimentam essa pobreza de população e faz com que haja conflito entre a população e seus próprios líderes. Isso é graças ao comunismo. O capitalismo, ela tem suas falhas, mas o comunismo está destinado a falhar sempre. Por que eu digo isso? Porque quando você for aplicar, o fator humano é que vai ditar as regras depois. Porque comunismo todo mundo tem que ter para ganhar. E Samora Moisés, quando começou, era exatamente assim. Então, todos têm que ter de forma igual. Só que o que acontece? Quem dá essa coisa é o próprio partido. E você tem que confiar muito no próprio partido para ele estar a dar exatamente aquilo que você espera que ele vai dar.
Só que o fator humano, aquela pessoa, quando ter tendência em questão de distribuir exatamente de forma igual para toda a população, ela for a querer exatamente aquilo para ele. E geralmente o ser humano é egoísta. Temos que contar com isso. O ser humano é egoísta. Então, 1000 vezes capitalista, que você vai lá, tem que dar duro. As pessoas precisam de você, porque você vai trabalhar, não vai ser preguiçoso, e tem que ser assim. Mas o comunismo não vai dar certo, porque as pessoas vão esperar receber. Quem vai trabalhar? E o que me espanta é que, por exemplo, o PT, que é um partido mais ligado com o comunismo, é partido trabalhista. Tem um nome que remete ao trabalho, mas é muito triste, mano. Arrasta. O exemplo arrasta. Sim, o Quênia tem um partido marxista-leninista que tem uma linha muito forte, que é o CPK, né? O angolano aqui, pena que não existe nenhuma organização comunista aqui, se sim pouco organizada e pouco conhecida. Pois é, provavelmente tem, mas deve ser pequena, né? E é uma tristeza, porque o MPLA no passado foi um grande movimento e o Agostinho Neto foi um grande líder. Mas é aquelas coisas. E aí, talvez um dia a gente fale o porquê que os partidos caminharam para a mesma direção, porque não é só... todo partido tende a caminhar em direção à degeneração. Não é só isso, gente. Foi guerra, foi intervenção externa, foi fim do bloco soviético, foi um cenário geopolítico desfavorável. Não é só um fator, tá? Revolução tem fluxos e refluxos. Foi o que eu falei, o que culminou, sendo que estava melhor na década de 70? Uma série de questões. Tinha lutas anticoloniais acontecendo no mundo todo, tinha luta anticolonial acontecendo em Portugal também, contra a ditadura do Salazar. Existia o bloco socialista, que deu apoio, tanto político quanto material. Então isso tudo era um momento de fluxo revolucionário em África. A gente via na esteira de uma revolução muito bem sucedida, que foi a Revolução Argelina, que inspirou muita gente. Bom, vou me retirar já, gente. Fiquem bem. Hoje tivemos essa pauta. Último recado. Se você gosta do canal, considere apoiar no Apoia-se. É assim que a gente consegue remunerar a equipe e manter a frequência aqui. E até terça-feira pra gente falar do Nepal. Nepal na sua mão. É isso o recado que eu tenho pra vocês. Beijos. Cara, foi um ótimo vídeo. Peço que você subscreva, ative o sino de notificação. Eu agradeceria demais, mano. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. E foi!